Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um treinamento aqui na Gente Mais Consultoria. Hoje falaremos sobre o tema operador de hilo. Algumas pessoas conhecem como também guincho hilo ou hilo lateral, enfim. É um equipamento muito utilizado aí nas usinas de cana-de-açúcar para fazer o tombamento das carretas com a cana picada ou inteira, né? Então é um equipamento mais utilizado, mais específico aí da indústria de cana-de-açúcar. Antes, gostaria de me apresentar a vocês. Meu nome é Tiago, eu sou técnico em segurança do trabalho já há 12 anos e também bombeiro civil. Já trabalhei em diversos segmentos, como indústria alimentícia, parte elétrica, construção civil também, e atualmente sou consultor e palestrante aqui na Gente Mais Consultoria. Vamos lá então, apresentações devidas feitas. A gente vai falar um pouquinho sobre o objetivo então deste nosso treinamento. Como todo treinamento de segurança do trabalho, de qualquer área, de qualquer norma regulamentadora, o nosso grande objetivo aqui é estar sensibilizando os operadores para que a gente minimize então a probabilidade de acidentes, sempre se baseando nas normas de segurança, nos procedimentos. Em específico aqui, a norma que a gente vai se basear é a NR11, é ela que fala desses equipamentos de movimentação de materiais, não só o guincho hilo, mas também ela vai falar de guincho convencional, o Munk, de empilhadeira, de ponte rolante, enfim, a gente vai se basear na NR11. Então tudo que eu estiver falando para vocês aqui, a referência nossa vai ser, claro, a norma regulamentadora número 11, mas também o dia a dia de trabalho, a nossa vivência, a nossa experiência aí com esse tipo de equipamento. É um equipamento grande, um equipamento robusto, apesar de na grande maioria das vezes ser um equipamento fixo, né, que ele tem o seu local próprio ali, ele não é de se movimentar, né. É importante que a gente siga exatamente os procedimentos de segurança para que se minimize então essa probabilidade de acidentes. É um equipamento simples de ser operado, um equipamento bem tranquilo, né? Porém a gente precisa cumprir com alguns procedimentos que a gente vai ver aqui no decorrer do treinamento. Então esse é o nosso grande objetivo aqui, fazer com que você, operador, e também todos os outros trabalhadores que estejam ligados, direto ou indiretamente, na operação, voltem para casa no final do dia. Esse é o nosso grande objetivo. Então, tanto o operador como aí o motorista da carreta, um ajudante que tem ali no local, enfim, todas as pessoas consigam voltar para casa no final do dia. Todos temos o direito ao trabalho, o trabalho dignifica o homem e no final do dia todo mundo tem o direito também de voltar para casa. Para isso a empresa precisa fazer a parte dela, que é dar as condições de segurança durante qualquer tipo de atividade, e não é diferente aqui na operação do guincho hilo, mas também os trabalhadores, por sua vez, precisam fazer a sua parte, que é cumprir com esses procedimentos. Então, é uma via aí de mão dupla, Cada um precisa fazer a sua parte, tanto a empresa, que é responsável pela segurança de vocês, para dar boas condições de trabalho, mas os trabalhadores também precisam cumprir com esses procedimentos para que a gente atinja o nosso objetivo final, que é a prevenção de acidentes, a não ocorrência de acidentes. Todo mundo tem que voltar para casa bem, inteiro, com saúde, segurança e principalmente vivos. Para que isso aconteça,
cada um precisa fazer a sua parte. Então esse é o grande objetivo desse e de qualquer outro treinamento de segurança do trabalho. A gente vai estar vendo então aqui alguns desses procedimentos para que essa operação seja feita da maneira mais segura possível. É uma operação, como a gente disse, não é tão complexa, mas também não é algo tão simples. A gente precisa ter um conhecimento técnico, precisa ter uma habilidade para executar essas tarefas pertinentes a esse tipo de trabalho. Para isso, o operador tem que preparar e manter esse equipamento adequado para as atividades do dia a dia. Então aqui uma primeira dica muito importante. A gente vai detalhar mais isso aqui durante o treinamento, mas já fica aqui nesse primeiro momento essa dica. O equipamento precisa estar em condições. E aí volto no que eu acabei de falar para vocês. Quem precisa deixar o equipamento em boas condições? A empresa. O equipamento é da empresa. Então a empresa precisa dar essas condições de trabalho. Por outro lado, é o operador que vai trabalhar ali durante o seu turno de trabalho, durante o seu dia de trabalho. Então ele precisa verificar se esse equipamento tem as condições adequadas também. Então o operador, ele vai ser o próprio fiscalizador da sua atividade, do seu equipamento. Faz parte da rotina do operador verificar se aquele equipamento tem ou não condições. Verificar os comandos, as botoeiras, cabo de aço, corrente, a estrutura em si, o local onde vai ser feita essa atividade, se está isolado, se está área delimitada. Verificar durante a atividade se o motorista está parando no local ideal, adequado, se não tem pessoas embaixo, passando ou permanecendo embaixo dessa carga suspensa. Enfim, a empresa dá as condições e o trabalhador fiscaliza antes e durante a atividade. Antes, para verificar se tem as condições ideais de segurança para poder dar início na operação, e sempre atento durante a atividade, porque podem ocorrer problemas. O equipamento pode apresentar falhas durante a atividade. Então o operador precisa estar sempre atento ao equipamento e qualquer outra situação que esteja ali ao redor, que esteja nas proximidades da atividade. Pessoas não autorizadas no local, enfim, para garantir essa segurança. Então, por mais que seja um equipamento simples de se movimentar, de ser utilizado, não é algo que a gente pode acreditar que é tranquilo ali, não tem risco, não tem nenhum tipo de perigo, qualquer pessoa pode fazer atividade. Não é isso. Precisa ter um operador ali treinado, capacitado, que conheça os riscos da atividade, que saiba identificar isso no dia a dia e tomar as medidas necessárias. Algumas das vezes a atividade vai ser interrompida, eu tenho que parar. Eu tenho que aí comunicar a empresa, comunicar o empregador para que as medidas necessárias sejam tomadas. Então o papel do operador aqui é muito importante, é uma responsabilidade muito grande. A partir do momento que você está apto para fazer esse tipo de operação, esse tipo de atividade, você recebeu o treinamento, automaticamente você recebe uma responsabilidade muito grande também. Então, além de conhecer a operação do equipamento, precisa conhecer um pouquinho de outras áreas também, de segurança, de ergonomia, de meio ambiente, enfim, para que se minimize essa probabilidade de acidentes. Então, não basta apenas saber operar o equipamento, você precisa saber tudo que envolve aquela atividade, saber um pouquinho sobre as normas de segurança, saber um pouquinho sobre meio ambiente, saber um pouquinho sobre ergonomia. Então, vai variar, claro, de modelo para modelo, mas tem equipamento hoje mais moderno que é praticamente automático essa operação,
tem equipamento que é com cabine, então você vai ficar sentado ali dentro. Tem equipamento que tem um painel externo, vai ficar em pé e revezando, vai lá colocar o cabo ou as correntes, enfim. Então eu preciso ter alguma noção ali também de ergonomia, porque normalmente o operador vai ficar ali durante todo o seu turno, acompanhando a atividade, operando o equipamento. Preciso saber um pouquinho sobre meio ambiente também, porque é um equipamento que é lubrificado, que tem ali óleos e graxas. Então eu preciso estar atento para evitar possíveis vazamentos, derramamentos, e caso isso aconteça, de que maneira eu faço essa contenção. Saber um pouquinho de normas de segurança, quais são as normas aplicáveis para esse equipamento. A NR11 é a principal delas, mas aí não é somente ela. A gente tem, por exemplo, a NR6 que fala dos EPIs. Então, eu tenho que saber quais são os EPIs necessários, os EPIs indicados para essa atividade. A gente tem a NR1 que vai falar de ordem de serviço, que vai estar discriminando qual é o passo a passo da minha atividade, quais são os riscos ali presentes. Então, preciso saber um pouquinho também das normas regulamentadoras e, claro, também ter noção, ter conhecimento dos procedimentos de segurança que devem ser feitos para que a gente evite, para que a gente minimize aí a probabilidade de acidentes. Então, operar o equipamento, saber operar equipamento, óbvio, é importantíssimo, é essencial para a atividade, mas eu não posso me apegar somente a isso. Eu sei operar esse equipamento. Ok, muito importante, mas eu preciso também conhecer um pouquinho de outros procedimentos, das normas de segurança, de ergonomia, de meio ambiente, porque é uma conjunção de fatores para eu atingir o meu objetivo final, que é tanto eu, operador, como os demais trabalhadores, voltarmos para casa no final do dia. Então eu preciso conhecer. Onde que eu vou receber esse tipo de informação? Nos treinamentos, nas palestras, nos diálogos de segurança, consultando aí a equipe de segurança do trabalho quando eu tenho dúvida. Então, fonte de informação a gente vai ter. Eu preciso buscar essa informação, receber, interpretar, entender isso para aplicar no dia a dia. É para a minha própria segurança e para a segurança dos demais trabalhadores. Então, é extremamente importante. Outro dado importante aqui, eu citei que existem alguns modelos aqui diferentes de equipamento. Tem alguns mais antigos e tem outros um pouco mais modernos. Então, é importantíssimo que o operador possua ali ou tenha sempre disponível um manual desse equipamento, porque quando ele tiver qualquer dúvida referente à operação, referente à própria manutenção desse equipamento, é no manual que ele vai buscar essa informação. Então, ou pode ficar normalmente ali no próprio equipamento, se for um equipamento que tenha ali uma cabine, que tenha um local apropriado para deixar esse manual, que fique ali bem guardado, sem sujeira, sem risco aí de tomar chuva às vezes, enfim. Ou pode ficar disponível na empresa, no setor de segurança, no administrativo, como encarregado, enfim. O importante é ter esse manual disponível para o próprio operador, porque às vezes vai ter alguma dúvida, vai dar algum erro ali em algum comando, o equipamento vai estar apresentando algum problema e ele pode estar buscando essa informação no manual, como também para a equipe de manutenção, que é também no manual que vai fazer as suas consultas para manutenção preventiva, para uma manutenção corretiva, enfim. Eu preciso do manual do fabricante para estar verificando essas questões. Então, é extremamente importante. O próprio operador pode estar identificando algum problema ali, um comando que não está funcionando legal, enfim, está verificando troca
de cabo de aço, por exemplo, né? Qual é a periodicidade indicada para essa troca. São informações que vai buscar lá no manual. Claro que vai ter a própria experiência do operador, de um mecânico, de estar conhecendo o equipamento, de estar ali operando, vai ter essa vivência que é extremamente importante, mas eu preciso estar confrontando essas informações com o que está lá no manual do equipamento. Então é de extrema relevância, de extrema importância que eu tenha sempre esse manual disponível lá no meu local de trabalho, no próprio equipamento, ou se não tiver um local adequado ali, eu posso estar deixando em algum lugar, algum local que eu tenha esse acesso. O importante é ter o manual ali. Hoje em dia, além das vias físicas, né, a gente tem os meios digitais que facilitam muito também. Então eu posso ter um arquivo aí em PDF que eu consigo consultar no computador, que eu consigo consultar até na tela do celular ali. O importante é ter sempre essas informações disponíveis, porque existem vários modelos. Então assim, por mais que essa operação seja basicamente muito parecida, muito igual de um modelo para outro, né, a funcionalidade do equipamento vai ser a mesma, né, o intuito aí do equipamento é estar fazendo esse tombamento da cana nas mesas alimentadoras das usinas de cana-de-açúcar, né? Porém, existem sisteminhas que podem ser diferentes, o tipo de acessório. Às vezes eu estou utilizando só o cabo de aço, às vezes estou utilizando a corrente, às vezes eu vou ter ali um acionamento que é automático, enfim, eu tenho de cabine, sem cabine. Então eu preciso conhecer, porque hoje eu posso estar trabalhando numa usina, amanhã eu vou trabalhar em outra, e tem essas diferenças. E aí a importância também de eu ter esse treinamento específico dado, fornecido pela empresa que está me contratando. Porque aí eu vou fazer esse treinamento em cima dos riscos do tipo do equipamento que eu tenho presente ali na minha empresa. Por mais que às vezes são mudanças pequenas de um equipamento para outro, mas a empresa que está me contratando, ela precisa me treinar de acordo com aqueles procedimentos. Então é importante, a gente está fazendo aqui toda a parte teórica do treinamento, e aí é algo que não precisa ser tão específico assim, pode ser mais abrangente, porém lá na parte prática, aí sim tem que ser no equipamento que você vai trabalhar. Eu preciso conhecer esse equipamento, e aí o manual é uma ferramenta extremamente importante que o operador, que a equipe de manutenção precisa ter sempre disponível para fazer as adequações, as modificações, as manutenções e propriamente a operação que for necessário, sanando assim as dúvidas. Então é algo que eu tenho que sempre ter disponível, esse manual. O hilo então ele serve, o guincho hilo, o guincho lateral hilo, enfim, como você preferir, ele serve para facilitar o nosso trabalho no dia a dia, dando suporte no levantamento e movimentação de produtos, sendo então muito utilizado nas usinas de cana-de-açúcar, principalmente. E para que se alcancem esses objetivos esperados, deve-se ter em primeiro lugar segurança na operação. Então, é um equipamento que veio para facilitar a rotina de trabalho, principalmente aí nas usinas de cana-de-açúcar, que é onde esse equipamento é mais utilizado. Então, a função dele é muito básica, muito simples, é fazer esse tombamento das cargas que chegam nas carretas, das cargas de cana que chegam nas carretas, seja a cana picada ou seja a cana inteira. Vai depender aí, vai variar, óbvio, de usina para usina, mas basicamente é essa a função desse equipamento, é esse o objetivo. Imagina aí chegando aí 40, 50 carretas por dia na usina de cana e eu ter que fazer isso manualmente. Óbvio que
que é humanamente impossível dar conta disso. Não tem como. Por isso eu preciso da ajuda de um equipamento. Como a gente vê isso em diversas outras atividades. Por exemplo, a ponte rolante. Ela faz o serviço que eu levaria horas, dias, que eu precisaria de muita gente para estar movimentando uma peça, por exemplo, e essa ponte rolante ela vai fazer em minutos essa atividade. Sem ela, às vezes, eu nem conseguiria fazer. A empilhadeira também, para facilitar o nosso dia a dia. Da mesma forma, o hilo, ele está ali para dar produtividade na nossa operação. Imagina eu ter que fazer isso manualmente, não dá conta. Com o tamanho da demanda que a gente tem hoje, é praticamente impossível. Há algum tempo atrás, alguns anos atrás, lá no início, a demanda era muito menor e aí era um trabalho que praticamente era feito de forma manual mesmo. Mas as coisas foram evoluindo, as demandas operacionais foram crescendo e aí sem o auxílio de equipamentos, isso fica praticamente impossível de ser feito. Então, as metas que hoje vocês conseguem bater, o PLR que vocês recebem no final do ano, aí, as premiações, as bonificações, muito tem a ver com a produtividade desses equipamentos, do guincho hilo, que é o início ali da operação, que é quando a cana chega e vai ali para a mesa, para dar início, para ser moída, enfim, para os processos aí de fabricação de açúcar e também do etanol. É a partir dali que começa. Então, é algo que precisa ser agradecido aí pelos engenheiros, por quem inventou, porque isso, além de, claro, facilitar muito as rotinas de trabalho, é o que garante a produtividade também das usinas. Então, todos os equipamentos, eles acabam surgindo aí por necessidades operacionais. A gente tem uma demanda que vai aumentando, que vai crescendo, e aí aqueles trabalhos que antes eram feitos de forma manuais, precisam do auxílio de equipamentos, do auxílio de tecnologia para que a gente ganhe produtividade. Mas não adianta nada eu ter um equipamento ali que eu ganhe muita produtividade se no final do dia, se no meio do dia, se em qualquer momento eu tenho ali um acidente. Se é um equipamento que não é seguro, se é um equipamento que coloca em risco a vida dos trabalhadores. Então, em primeiro lugar, eu preciso colocar a segurança. Precisa caminhar junto, parte operacional com a segurança dos operadores. Segurança sempre em primeiro lugar. Não posso pensar só na operação e esquecer da segurança, da mesma forma que eu não posso pensar apenas na segurança. Claro, a gente tem que deixar o equipamento o mais seguro possível, mas tem que funcionar, tem que operar, porque é através da operação desse equipamento que também a empresa vai produzir, vai gerar lucro, vai ter recursos para continuar a sua atividade, para pagar o salário de todo mundo. Então, precisa caminhar junto ali, procurar um equilíbrio. Claro que a segurança sempre tem que estar em primeiro lugar, como a gente já falou aqui, o operador precisa voltar para casa no final do dia, o motorista, qualquer outro trabalhador, mas a gente precisa produzir. Então, não pensar somente na parte operacional, e aí a segurança acaba ficando de lado, mas também não posso pensar só na segurança e engessar a operação. Existem meios, existem formas de se encontrar um melhor caminho para que a gente atinja os nossos objetivos, que é uma produção segura. Eu ter produtividade e ter segurança para todo mundo ir embora no final do dia para casa. Então é algo que precisa ser muito bem alinhado. Cada um fazendo a sua parte. Empresa dando as condições de segurança e os operadores e demais trabalhadores seguindo aí esses procedimentos de segurança.
como isso foi caminhando no decorrer do tempo. Então, como a gente citou aqui já, né, é uma demanda que vai surgindo. E essa demanda surgiu lá atrás. A gente teve a Revolução Industrial, que foi um momento de transição de trabalhos que eram manuais, que eram artesanais, praticamente, e que aí, com o início, com o surgimento da Revolução Industrial, das primeiras fábricas, das primeiras indústrias, começaram a ter essa necessidade de equipamentos que auxiliassem, né, na fluidez dessa operação. Então, as primeiras máquinas, equipamentos ali, da produção em série, então se começou ali as primeiras fábricas, começaram a ter os grandes centros urbanos, então criou-se uma demanda de produtos, e essa demanda de produtos necessitou de mão de obra também, mas foi aí que começou a surgir os primeiros equipamentos, porque não adiantava nada eu produzir muito se eu não conseguia dar vazão para isso, se eu não conseguia armazenar isso. Então eu tinha uma caldeira, eu tinha uma esteira lá que ia trazendo aquele produto, mas a hora que chegava lá, no final, era um trabalhador que ficava retirando caixa por caixa, produto por produto. E aí isso não fechava a conta. Se produzia rápido, mas não se dava vazão. E por outro lado, às vezes eu tinha gente para trabalhar ali, para fazer essa produtividade ser alta, porém a minha matéria-prima não tinha a fluidez necessária, porque era algo que era feito manual. Eu alimentava uma máquina manualmente. Então, não fechava essa conta. Então foi aí que começou a surgir os primeiros equipamentos, a empilhadeira, a ponte rolante, os guinchos, e também lá na usina de cana-de-açúcar, lá no início, nas primeiras usinas, era todo um trabalho, a grande maioria, feito de forma manual. E aí, claro que com o passar do tempo foram surgindo os equipamentos, e aí entra então o nosso equipamento específico do treinamento de hoje, que é o guincho hilo. Então, todos os equipamentos eles acabam surgindo da necessidade operacional. Porque quem inventou uma empilhadeira, uma ponte rolante, um munque, um guincho, foi a necessidade. Eles meio que foram surgindo no decorrer do tempo conforme a necessidade foi aparecendo. Um trator, um implemento agrícola, da mesma forma. A gente tinha um trabalho feito manual, na enxada, e aí surgiu os equipamentos para deixar isso mais produtivo. Porém, foi um período que houveram muitos acidentes, não se tinha aí nenhuma preocupação com a segurança do trabalho, a gente tinha muitas mortes, principalmente de crianças, não tinha um turno de trabalho definido, a única preocupação nesse momento era exclusiva aí com a produção, com a produtividade. Não importa de que forma isso estava sendo feito, o importante era produzir. Então foi um período aí que muitos trabalhadores acabaram se mutilando, acabaram morrendo, adultos, crianças, idosos, não sentia uma preocupação com nada, não se tinha um controle de nada. Então, foi um período aí muito sombrio da nossa história, porque esses trabalhadores que se acidentavam ou que até morriam no local de trabalho não tinham nenhum tipo de recurso, não tinham nenhum tipo de amparo aí por parte do governo, por parte das empresas. Então, enquanto está produzindo, estava tudo certo, recebia o seu salário, mesmo que pouco, mas recebia, e estava produzindo, estava tudo ok. Se machucou, não produzia mais, então não servia. Aquele trabalhador ia ficar à margem da sociedade. Muitas das vezes acabava virando aí um morador de rua, acabava que não tinha recurso nenhum,
morria de fome às vezes. E se esse trabalhador morresse, né, durante as suas atividades, a família dele também não tinha nenhum tipo de recurso. Graças a Deus isso mudou, né? Hoje em dia a gente tem os nossos benefícios aí previdenciários, né? E toda essa questão de segurança também evoluiu muito. Então, só para a gente entender um pouquinho o contexto aí, por que existe esse equipamento, da onde veio, por que surgiu. Então, dessa necessidade que se apresentou lá atrás na Revolução Industrial, em que muitas pessoas, nesse primeiro momento, se acidentaram, morreram, e aí as coisas foram evoluindo para chegar no ponto que a gente tem hoje, de treinamento, de capacitação, de proteção do equipamento, de dispositivos de segurança, né? Mas para que isso acontecesse, a gente passou por um período aí não muito legal da nossa história. E aí aqui no Brasil a gente teve a consolidação das leis de trabalho, a nossa CLT, como principal norma legislativa brasileira referente ao direito do trabalho. Ela foi criada através do Decreto de Lei 5.452, de 1º de maio de 1943, e sancionada pelo então presidente Getúlio Vargas. Então a primeira menção aí, a primeira informação, os primeiros direitos dos trabalhadores que a gente vai ter aqui no país. Por isso que o dia 1º de maio é o feriado nacional instituído aí, Dia do Trabalhador, porque é o dia que foi sancionado essa lei, a consolidação das leis de trabalho. É ela que rege todas as interações aí entre empregador e empregado, tanto na parte de RH, então os recursos que a gente tem hoje de férias, 13º, folga remunerada, jornada de trabalho, tudo isso vem da CLT, e foi aí também que surgiram os primeiros procedimentos de segurança do trabalho, algumas medidas de segurança que surgiram aí. E depois, claro, a gente vai ter lá em 1978 o surgimento das normas regulamentadoras, que hoje a gente tem 37 normas de segurança do trabalho, cada uma falando de algum tema específico, e elas estão sempre em constante atualização. A gente tem normas recentes aí de 2 anos atrás, como tem normas que são lá de 1978, porém que constantemente estão sendo atualizadas. Então a gente tem norma específica para máquinas e equipamentos, que é a NR11, a gente tem norma específica para trabalho em altura, que é a NR35, a gente tem norma específica para trabalho com eletricidade, que é a NR10, para espaço confinado, que é a NR33, enfim, hoje a gente tem, para cada tipo de atividade, para cada risco existente, sempre vai ter uma ou mais normas regulamentadoras para nos dar um norte, para dizer qual o caminho a ser seguido. E a gente vai ter, claro, também na própria CLT alguns procedimentos de segurança, o primeiro passo que foi dado aqui no Brasil referente à segurança do trabalho. Você pode pegar na sua própria carteira de trabalho, vai ter ali algumas recomendações, que é da CLT, questão do direito de recusa, a questão de adornos. Então a gente tem ali algumas recomendações na própria carteira de trabalho, que é quando surgiu lá na CLT, lá em 1943. E aí lá em 78 a gente teve esse reforço então das normas regulamentadoras, para que a gente chegasse então nesses equipamentos mais modernos, com maior segurança, maior produtividade, agilidade nos processos, enfim, a tecnologia foi evoluindo, foi avançando, e aí esses equipamentos acompanharam também essa evolução. Então a gente sai lá de trás de um início da Revolução Industrial, que ainda assim a gente teve lá o surgimento das primeiras máquinas e equipamentos,
Porém, não se tinha muita preocupação, não se tinha muita segurança naquele momento para ir caminhando, para ir evoluindo e então surgindo os primeiros procedimentos de segurança, as primeiras leis, as normas de segurança, e aí isso foi evoluindo. Os equipamentos foram melhorando também para que chegasse então aos equipamentos que a gente tem hoje, aos procedimentos de trabalho, aos treinamentos, a toda essa questão que envolve a segurança do trabalhador. Então, no passado, o único objetivo era a produtividade, era produzir, era entregar o produto final, não importa como isso era feito, porém, essa visão foi mudada e hoje em dia eu preciso sim produzir, porque é através dessa produção que a empresa vai ter o seu lucro e vai conseguir se manter, pagar os seus funcionários, porém, sem esquecer que esses mesmos trabalhadores precisam voltar para casa no final do dia. Então se alinhou muito essa questão de produtividade e segurança. Por isso a gente tem esses equipamentos hoje que são mais modernos, que a gente teve toda uma evolução tecnológica também para chegar no ponto a que chegamos. Então é algo que trouxe muito benefício, alinhado aí com as normas de segurança, também esse avanço da tecnologia. A gente tem equipamentos hoje que praticamente trabalham sozinhos, Eu tenho um operador ali apenas para acompanhar mesmo essa operação. Não precisa nem estar colocando a mão em nada. Então é algo que veio para trazer muito mais segurança e produtividade nas operações. Então, o surgimento deste equipamento, assim como todos os demais, sempre vem dessa necessidade de se ter uma operação mais produtiva e hoje em dia também mais segura.